acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, 11 de agosto de 2020. Lembrando, o jornal hoje vai até a 1h30 da tarde. Aqui ao meu lado, Melissa Araújo, nessa bancada feminina hoje. Exatamente, hoje as mulheres. E a Prefeitura de São Paulo começa nesta semana as obras de implantação das ciclofaixas da Avenida Rebouças, na Zona Oeste, jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul, e Valdemar Tites, na Zona Leste. Segundo a Prefeitura, no total serão mais quase 11 quilômetros de novas estruturas cicloviárias para a capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, fará o monitoramento do trânsito, garantindo segurança aos pedestres, motociclistas e motoristas. Durante os trabalhos, todos os trechos serão sinalizados. As vias já receberam faixas ao longo da sua extensão, comunicando os usuários sobre a obra na pista. Jornal da Rede Alesp. E a gente faz mais um giro de repórteres aqui no Jornal da Rede Alesp. Quem nós temos agora com a gente? Tayana Conrad. Tayana, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Desculpa, Júlia. Imagina, quais são as suas informações nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp? Bom dia, meninas. Bom dia, Júlia. Bom dia, Melissa. Bom dia. Bom dia. Eu tenho as informações dessa semana da nossa agenda da casa, né? Lembrando que aí os deputados estão trabalhando de forma virtual para que consiga aí colocar realmente todo o plano aí do legislativo em prática, todas as comissões, CPIs, reuniões, ato solene. E a gente está tendo, inclusive, agora, simultâneo ao jornal, lembrando que o jornal está sendo transmitido no YouTube e na TV está sendo transmitido o ato solene do Dia do Advogado. O ato solene está sendo presidido pela deputada Damares Moura, né, do PSDB. Lembrando que a deputada Janina Pascoal também está nesse ato solene, né? E também eu tive a informação agora há pouco de que a deputada Damares Moura em breve está aí, né, presencialmente no jornal também para conversar com vocês. É isso mesmo, né, meninas? É isso mesmo. Daqui a pouco a gente recebe aqui na nossa redação, não é, Tayana? Estamos aguardando ela. E também, a outra informação que eu tenho é que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a reunião da CPI das quarteirizações. Teremos amanhã 2 reuniões, uma às 10 da manhã, que vai ouvir a subsecretária de parcerias, né, da Secretaria do Governo, a senhora Tarsila Reis Jordão, e o coordenador de parcerias sociais, né, o senhor Nelson Raposo de Melo Júnior. Além disso, também será apreciada uma pauta com 5 itens, né? E na outra reunião, que está programada para começar ao 12h30, será ouvida a doutora Ruth Helena Pimentel de Oliveira, que é presidente da Corregedoria Geral da Administração, né? Ela vai prestar esclarecimentos pertinentes, né? O objetivo aí da CPI das quarteirizações. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, às 18h30, nós teremos outro ato solene aí na Assembleia, o ato solene de violações de direitos humanos na pandemia, que será presidida pela deputada Beth Saão. Essa semana, por enquanto, que nós temos programado aí para a agenda da casa são esses eventos, né? Lembrando que a qualquer momento a gente pode ter alguma alteração, pode ser incluído aí outro evento, ou outra reunião, outra comissão, porque os deputados realmente estão trabalhando aí para colocar todo o calendário deles em prática. Muito bem, Tayana. Então, só repita para os nossos ouvintes e telespectadores como eles fazem, então, para acompanhar tudo isso que está acontecendo aqui no Palácio 9 de Julho durante a semana. Sim, toda a nossa agenda da casa está sendo transmitida pela TV e no nosso canal também do YouTube. Como eu falei, agora está sendo transmitido o jornal aí pela nossa plataforma do YouTube, que é só você acessar lá em Rede Alesp, você consegue assistir ao vivo. E na TV a gente está passando simultaneamente o ato solene. Assim acontece também com todos os outros eventos que acontecem na casa. E se você perdeu, porventura, teve alguma outra coisa nesse horário, você consegue assistir mais tarde também no YouTube o que aconteceu aí na Assembleia Legislativa. Perfeito. Essa é a nossa repórter Tayana Conrad com as informações do que está acontecendo nesse momento aqui no Palácio 9 de Julho e também durante toda a semana. Obrigada, Tayana. Eu que agradeço, meninas. Bom jornal. Obrigada.
Olha, eu confesso, Júlia, que eu coloco no Viva Voz do carro e fico conectada no carro e aí dá para, na verdade, ouvindo, né? Não dá para assistir. Claro que eu estou dirigindo, mas fico ouvindo lá o que está acontecendo de notícias e das informações da Rede Alesp e outras, que é para a gente ficar atualizado sempre. Então, use essa dica também aqui da Melissa Araújo. Quem estiver dirigindo no carro, ouça, então, o jornal e toda a nossa programação da Rede Alesp. O metrô de São Paulo autorizou que 14 empresas e consórcios desenvolvam estudos inéditos para a implantação de um sistema de geração de energia limpa e renovável para a alimentação das linhas e estações da companhia. O objetivo é ter fontes mais sustentáveis, reduzindo o valor pago pelo insumo, que atualmente é o segundo maior gasto da empresa. O projeto deve contemplar a produção de ao menos 120 megawatts por mês, dos quais 60 megawatts serão fornecidos ao metrô para utilização na tração dos trens e alimentação elétrica das estações das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. O excedente poderá ser vendido no mercado de energia, possibilitando novas receitas ao metrô e ao parceiro comercial que será selecionado para a execução do projeto. A companhia também pode disponibilizar cerca de 200 mil metros quadrados de áreas das coberturas das estações e pátios de manutenção, que poderão receber aí células fotovoltaicas para geração de energia solar, contribuindo assim para reforçar a oferta de energia do projeto. Agora, as empresas têm 120 dias para concluir seus projetos, que devem apresentar soluções para a geração e fornecimento desse tipo de energia, em acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista agora nesse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. A gente conversa com o médico Renato de Castro Capuzzo, cirurgião de cabeça e pescoço, e ele nos fala sobre o Dia Nacional do Laringectomizado. Boa tarde, doutor Renato. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Doutor Renato, o câncer de laringe, qual a incidência e os fatores de risco e tratamentos para esse tipo de câncer? Pelos dados que nós temos nacionais, né, o câncer de laringe, ele representa o 8º câncer em homens, né? Nós temos mais ou menos que um quarto dos tumores da região da cabeça e pescoço é o câncer de laringe, e ele representa 2% dos tumores malignos, né, de todo o corpo. Aqui no Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor de Barretos, eles representam mais ou menos 10% dos casos novos que chegam a cada ano aqui em nossa instituição. Os fatores de risco para o câncer de laringe, os dois principais são o cigarro e a bebida alcoólica. Tá? Realmente esses são os grandes vilões, os maiores responsáveis pelo câncer de laringe. Existem outros fatores que não têm uma associação muito clara, como o refluxo, a infecção pelo HPV, esses não estão bem estabelecidos, mas o cigarro e a bebida alcoólica realmente são os grandes responsáveis por isso. E o tratamento para esses tumores, nós temos duas formas principais, os tratamentos não cirúrgicos e os tratamentos cirúrgicos, tá? Os não cirúrgicos, a gente utiliza a radioterapia e a quimioterapia para evitar uma retirada da laringe, né? E os tratamentos cirúrgicos, em que a gente pode fazer uma remoção parcial ou total da laringe, né? E dos linfonodos do pescoço, que às vezes estão comprometidos por tumor também. E isso pode ser feito tanto de forma aberta, uma cirurgia no pescoço, como também um acesso endoscópico, que é aquele que é feito pela boca. Agora, doutor Renato, nós falamos, né, no início aqui sobre a laringectomia. Li aqui para não falar errado. Isso. Então, o senhor pode explicar para quem está ouvindo, vendo a gente, o que é e quando ela se faz necessária? Sim. A laringectomia, que nós conhecemos mais comumente, é a laringectomia total, que é a laringectomia que retira toda a caixa da voz do paciente, o órgão responsável
pela produção da voz, que é onde tem as pregas vocais, tá? Essa cirurgia ela é indicada em pacientes, normalmente tem tumores avançados da laringe, tá? Daí a gente tem que retirar toda a laringe, ou em pacientes que tentaram outras formas de tratamento, daquelas que eu falei anteriormente, e que não tiveram sucesso. Então, às vezes, o que sobra é realmente só o tratamento da remoção total da laringe. Agora, e os impactos na vida dos pacientes, doutor? Quais são? Quando a pessoa perde a laringe, né, ela tem uma grande mudança em vários aspectos da vida dela. O mais claro que a gente vê é realmente a perda da voz, tá? A pessoa não consegue falar da forma convencional como a gente faz, tá? Ela perdeu o órgão da voz, né? Então, ela perde a voz com a produção laríngea, né? E ela precisa de reabilitação para poder voltar a falar. Ela consegue voltar a falar desde que seja reabilitada, tá? Mas ela ainda vai ter algumas limitações, tá? A pessoa que tem essa reabilitação, ela tem uma voz que é facilmente compreensível, só que às vezes ela não consegue gritar, ela não consegue cantar, né? E se o paciente ele não é reabilitado, realmente ele vai ter muito impacto, porque a grande maioria desses pacientes, eles têm um baixo nível socioeconômico, tá? A grande maioria, aqui a experiência nossa no Hospital de Câncer de Barretos, que quase 90% dos pacientes aqui têm baixa escolaridade, tá? Então, muitos deles não sabem ler e escrever, então eles ficam com muita dificuldade de se comunicar se eles não têm essa forma de voltar a falar, né, se eles não são reabilitados. Além disso, o paciente que perde a laringe, ele tem que respirar apenas pelo pescoço, por um orifício que chama traqueostomia, tá? Então, isso repercute para ele ele não tem mais a respiração pelo nariz e pela boca, né? Isso impacta nele não conseguir ter dificuldade de sentir cheiro, né? E acaba tendo alguns problemas pulmonares, porque o ar que entra nos pulmões, ele não passa pelo filtro do nariz. Isso gera muito mais secreção e uma maior propensão a ter doenças infecciosas pulmonares. Perfeito. Doutor, você falou sobre acesso, né, ao tratamento. A gente sabe, nem todas as pessoas têm esse acesso. Então, eu gostaria que você falasse como ter, então, acesso, como essas pessoas conseguem ter acesso, mas antes do senhor dar essa resposta, só avisando aos nossos ouvintes e telespectadores que voltamos com a transmissão simultânea, tanto na nossa plataforma do YouTube, quanto na televisão do nosso jornal da Rede Alesp. Pode falar, doutor. Então, o paciente que precisa fazer um tratamento de um câncer de laringe, normalmente ele vai recorrer ao sistema público de saúde, não é? Esse é realmente o maior responsável por tratar os pacientes com câncer de laringe aqui no Brasil. Então, é o SUS. O tratamento do câncer, ele tem várias etapas, né? Então, normalmente, o início é o tratamento oncológico. A gente tem que fazer com que o paciente fique livre do câncer, né? Então, isso, tanto os tratamentos cirúrgicos como rádio e quimioterapia, normalmente são fornecidos pelos hospitais do SUS e normalmente são hospitais que precisam ter uma estrutura um pouco mais elaborada para fazer cirurgias desse porte, tá? Então, é um tratamento que normalmente é bastante complexo. Mas, assim, o tratamento não é só você retirar o câncer, você tem que reabilitar esse paciente. Então, você tem que reinserir esse paciente na sociedade. Então, você retira o câncer e daí você tem que promover formas desse paciente conseguir voltar a falar, né, conseguir se comunicar. E, para isso, isso é uma parte que ainda a gente vê muita limitação dos pacientes terem acesso a esses tipos de recurso. Normalmente,
eles têm uma facilidade de chegar ao tratamento oncológico, mas o tratamento com reabilitação é mais difícil deles terem acesso. Doutor, como que a gente pode minimizar os impactos na vida dos pacientes? Quais os tipos de tratamento e reabilitação? Para a gente encerrar a nossa conversa. Então, para minimizar o impacto na vida, realmente a gente ver o paciente como um todo, não achar que a gente só deve ser responsável por tratar o tumor do paciente. A gente deve tratar o tumor e pensar em reinserir ele na sociedade, né? Então, a gente tem que reabilitar ele de alguma forma. E existem basicamente 3 formas que a gente tem de fazer com que o paciente volte a falar depois de uma cirurgia da laringectomia total. Tá? O primeiro método seria a voz esofágica, que é um treinamento que o paciente faz de deglutição do ar, e com isso ele consegue produzir um ruído que ele muitas vezes elabora as palavras e as frases. Existe a laringe eletrônica também, que é um outro recurso, que é um aparelho que ele coloca em contato com o pescoço, que produz uma vibração, e isso faz com que a pessoa consiga se comunicar. É uma voz mais metalizada, mas é uma voz que muitas vezes ele acaba conseguindo se comunicar bem. E o recurso que é mais utilizado hoje em dia, o que tem melhor resultado, é a prótese vocal. Tá? A prótese vocal é uma peça de silicone que a gente coloca dentro da traqueia do paciente, que faz com que o paciente, quando ele oclui o traqueostoma dele, ele bota o dedo no traqueostoma, ele consegue emitir uma voz que é uma voz mais natural, que tem melhor qualidade e que ele consegue se comunicar muito bem, consegue falar no telefone e diminui bastante o impacto na vida dele. Nós conversamos com o Dr. Renato de Castro Capuzzo, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Eu quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agora aqui nos nossos estúdios, na nossa redação do Jornal da Rede Alesp e da Rede Alesp, a gente recebe a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Estava até há pouco no ato solene que nós da Rede Alesp transmitimos. Ela que presidiu esse ato solene. Bem-vinda à nossa redação, doutora. Querida, eu que agradeço sempre à Rede Alesp pela disposição, pela forma competente com que vocês conduzem as transmissões e, de fato, acabei de sair da transmissão ao vivo do ato solene pelo Dia da Advocacia. Hoje é o Dia do Advogado, 11 de agosto, eu sou advogada e, ao mesmo tempo, foi o ato de lançamento da Frente Parlamentar da Advocacia da Assembleia Legislativa de São Paulo. Justamente, então, começando essa nossa entrevista, deputada, falando, então, desse lançamento dessa Frente Parlamentar e o quanto se torna necessário falar sobre a advocacia e também se discutir sobre o tema aqui. Bem, a advocacia, eu, claro, como advogada, não poderia dizer outra coisa, mas eu quero ser bastante isenta agora. A maior vocação da advocacia é a defesa da cidadania. A maior autoridade para o advogado é o cidadão que ele representa, defendendo direitos e promovendo acesso à justiça. Portanto, é uma atividade extremamente significativa para promover dignidade. Nós estamos falando de alguém que vai operar o direito para promover saúde. Há casos em que o indivíduo, para acessar o seu direito à saúde, ele pode precisar de um advogado. Patrimônio, que é algo com o qual os advogados estão permanentemente lidando e defendendo, né? Então, são bens jurídicos muito relevantes para a dignidade humana que os advogados operam. Então, ter uma frente parlamentar da advocacia para fortalecer a prerrogativa dos advogados, para abrirmos outros debates que ampliem a garantia do exercício da advocacia, é fundamental e deve ser uma atividade permanente. A advocacia, para a manutenção das suas prerrogativas e a ampliação e garantia do exercício do seu munus,
é preciso que estejamos permanentemente vigilantes. Eu vejo a frente parlamentar como um espaço muito próprio para o debate da ampliação de políticas e boas práticas ainda mais fortalecedoras da advocacia. E talvez, nesse momento de pandemia, muitas coisas vieram à tona e estão mais em voga, não é? E essa questão do direito, essa questão de como o advogado lida com esse cidadão e como o cidadão lida com os seus direitos e deveres também, me parece que tem ficado muito latente. Exatamente. Eu acho que os momentos de crise, especialmente uma crise como esta, né, sem precedentes nos últimos 100 anos, e uma crise relacionada à saúde pública, o que torna ainda esse período mais sensível e mais grave. Nesse momento, existe vamos dizer, uma efervescência das pessoas em busca de assegurar direitos, embora eu esteja estimulando as pessoas a entenderem que no momento de crise também é momento de exercer ou de cumprir deveres. Não podemos tão somente nos concentrar na reivindicação dos nossos direitos, mesmo no momento de crise, porque temos deveres a cumprir. Por exemplo, nós estamos aqui agora num ambiente seguro, estamos sem máscara, mas mantivemos o distanciamento social, estamos com o nosso álcool gel. Isto é cumprimento de dever, o dever de também assegurar ao outro, não é? Saúde, o não contágio. Então, é um momento da gente refletir. Eu acho que o Dia do Advogado não pode ser só celebração, embora nós estejamos celebrando e fizemos isso no ato solene aqui na Assembleia, mas é um momento de reflexão sobre o papel da advocacia na promoção de cidadania, na promoção de dignidade, mas também é um momento para todo o conjunto da sociedade refletir sobre a importância de se cumprir deveres para que todos possam igualmente usufruir dos seus direitos. E quando a senhora fala dessa questão da cidadania, então da sociedade entender quais são os seus direitos, os seus deveres, nesse momento, quando a gente fala olhar para o outro, né? A senhora acabou de falar, nós estamos aqui conversando com o distanciamento, com todos os cuidados. Fica mais evidente nesse momento o cuidado com o outro? Eu estou muito sensível a isso. E até me indigna quando eu passo em algum espaço público e vejo pessoas que vivem despreocupadamente. Eu não consigo reconhecer indivíduos que não pensam no outro. Talvez a pior perda humana é a perda da capacidade de ver o outro. Esse é o mais perigoso estágio de convivência humana. Nós temos que permanentemente nos autodisciplinar para não perdermos paulatinamente nossa capacidade de ver o outro, né? De também garantir a segurança do outro, a saúde do outro, o direito do outro. E esse não é só o papel do advogado, é predominantemente o papel do advogado que se formou, que se preparou, que faz parte, né, de um órgão de classe que tem a relevância da OAB em todo o território nacional, né? Os importantes debates que a OAB já travou, né? As importantes bandeiras defendidas pela ordem na sua maior vocação, que é defender direitos humanos, cidadania, democracia, o Estado de Direito, são as bandeiras da advocacia. Mas também é dever de todo cidadão, não é? É não perder esta capacidade de ver o outro e de ser parte da conservação do direito alheio. É um momento de falarmos sobre isso. Eu agradeço, inclusive, a pergunta. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. À vontade. Eu quero cumprimentar todos os munícipes de Tatuí, minha amada Tatuí, pelo aniversário de 194 anos. Tatuí hoje completa 194 anos. Eu quero cumprimentar todos os munícipes de Tatuí, na pessoa da minha querida amiga, essa competente mulher guerreira, a prefeita Maria José. Parabéns a todos os munícipes de Tatuí e a minha amiga prefeita Maria José. E nós estávamos falando sobre essa
a questão do ato solene, que terminou agora há pouco, né, em ambiente virtual, com a senhora aqui nos nossos estúdios, mas em ambiente virtual. A senhora falou muito dessa questão da discussão, do se falar sobre a advocacia, de como estão cuidando também dos advogados. A gente sabe que muitos setores foram impactados na pandemia. Também o mundo da advocacia foi impactado. Vocês conversaram sobre isso? Para quem não viu agora há pouco o ato solene, vocês falaram sobre isso? O que vocês falaram também nesse ato solene? Sim, nós ouvimos a palavra do Dr. Luiz Davanzo, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E ele, de uma forma bastante resumida, ele apresentou o apoio que a OAB, por meio deste braço, vamos dizer, um braço assistencial da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo, que é a sua Caixa de Assistência aos Advogados, tem feito todo o esforço, todo o apoio e todas as iniciativas e medidas para apoiar o advogado que, nesse momento, foi impactado. Na verdade, os impactos econômicos e sociais da pandemia, eles ainda são inestimáveis. Não se pode prever, mas nós já temos ciência do quanto os escritórios de advocacia foram penalizados, né, tiveram que manter as suas atividades suspensas, mas, ao mesmo tempo, é bom destacar isso para a gente animar o advogado hoje, com certeza, no dia do advogado. No seu dia, né? Ao mesmo tempo, há testemunhos de que este novo normal, ou esta forma de trabalhar de forma virtual, em home office, também trouxe ganhos para a advocacia. Há escritórios que, por exemplo, se desoneraram de altas despesas com imóveis, não é? E outros custos de manutenção de uma estrutura de um grande escritório, não é? E os seus advogados, então, atuando de forma permanente, mas em home office. Isso também foi um ganho para a advocacia, não é? Além de trazer o advogado para um ambiente mais moderno, para o ambiente virtual. E há testemunhos de que houve muita produtividade para alguns escritórios, houve maior expansão em ambiente virtual do que quando funcionavam no seu imóvel próprio. E esse novo normal, né, deputada, também aqui no Palácio 9 de Julho, vocês, deputados, continuam trabalhando incansavelmente nos plenários. Agora tivemos uma retomada presencial, mas com as CPIs, com as comissões, vocês não pararam. Vocês continuaram e colocaram esse mundo virtual também no dia a dia do deputado, né? Não paramos um dia sequer. Eu posso testemunhar, e certamente os meus queridos colegas deputados também, que a impressão que temos é que estamos trabalhando e produzindo muito mais. Isso tem que nos animar, não é? Em meio a uma crise emergencial tão intensa, e ela é mundial, é planetária, não é? Nós vamos extrair o que há de bom nesse momento. E para a Assembleia Legislativa, a meu ver, e aí é um testemunho meu, não é? Nós produzimos de forma intensa no período da pandemia, em ambiente virtual. Não é? A tecnologia, ela precisa hoje permear todos os setores da sociedade, e não seria diferente com a Assembleia Legislativa de São Paulo, que, aliás, montou uma estrutura extraordinária que nos deu plena condição de seguirmos debatendo os projetos de deputados, projetos de autoria do Executivo, votando esses projetos, as comissões em pleno funcionamento, as CPIs, eu presido a CPI de combate à violência violência sexual contra universitárias. Todas as atividades mantidas em pleno funcionamento em ambiente virtual. E justamente a senhora falou sobre a CPI, era a minha pergunta também para a senhora. A senhora sempre falou, né, da defesa dos direitos e deveres de cidadania. E essa CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior está num importante momento de discussão, de trabalhos. A nossa repórter Melissa Araújo, que hoje apresenta comigo, acompanha sempre, traz informações precisas para a gente. O quanto é importante falar sobre isso, deputada? Não ficar velado mais. Sim. Esse é um tema desafiador. Se você for aí rememorar as iniciativas tomadas no combate a essa face da violência, porque é um recorte. Violência sexual contra mulheres universitárias. É um recorte
desse grande guarda-chuva que inclui a violência contra a mulher. Mas era um problema silencioso. Pouco se falava, pouco se combatia, pouco se conscientizava. E agora a CPI está fazendo o quê? E é extraordinário. Nós estamos descortinando qual é o cenário. Nós queremos ter uma visão clara do que está acontecendo nas universidades, quais as medidas que estão sendo tomadas pelas universidades para combater esse tipo de violência, para acolher a vítima, para encaminhar a vítima, para orientar a vítima, não é? Então, eu acho que é um momento assim tão significativo e nós estamos no início das oitivas. Ouvimos até agora um reitor de uma universidade pública, a Unesp, e ouvimos a ouvidora-geral da Unesp. Foi uma manhã rica, porque a gente identificou com clareza todas as ações que já estão sendo promovidas pela Unesp para combater, para orientar, não é, as mulheres que eventualmente sofram algum tipo de violência sexual que não é tão somente o que as pessoas pensam, não é? A violência sexual relacionada à violação física do corpo da mulher. Mas existe o bullying virtual, existe o assédio, existe a violência praticada nos arredores da universidade. Então, nós estamos mergulhando nesse universo doloroso, mas que precisa ser enfrentado, porque só desta forma, quebrando esse silêncio, a gente vai conseguir adotar medidas efetivas para combater essa violência. E é isso que a senhora disse para a gente, desvelar, né? Precisa ser dito, exatamente, precisa ser debatido, por mais que seja um recorte com relação à violência que a mulher sofre hoje em dia, talvez seja a maior que seja velada ainda, né? Exatamente. E você sabe que há uma enorme dificuldade, isso nós já estamos constatando, das universitárias denunciarem, né? Porque isso implica em exclusão, né? E o universitário ele quer ser incluído. Isso significa exclusão, isso significa talvez algum tipo de... alguém pode revidar esta denúncia, né? Então, a universitária escolhe não contar, às vezes deixa a universidade, não é? Cancela a sua matrícula, deixa de estudar, fica adoecida emocionalmente, suas famílias atingidas pela dor do seu ente familiar. Então, tem muita repercussão esta violência, não é? Ela se espraia para outros âmbitos da convivência humana. Precisamos enfrentar com muita satisfação e responsabilidade que assumir a presidência dessa CPI, que nós queremos que desenvolva, né, com muita excelência os seus trabalhos, entregue à sociedade a resposta que nós queremos dar a essa violência. Eu sei que a agenda da senhora é corrida, a senhora nos cedeu um espaço dessa agenda para vir falar para a gente, contar sobre a CPI, que é muito importante, além do ato solene, claro. Então, eu gostaria que a senhora deixasse aquela mensagem para quem está ouvindo, vendo a gente, como a senhora falou, né? Nós estamos aqui trabalhando, mas respeitando o distanciamento, respeitando todas as questões de sanitização. Então, gostaria que a senhora deixasse um recado para quem está ouvindo, vendo a gente. Já agradeço a senhora pelo tempo aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, hoje não pode ser diferente. No 11 de agosto, no Dia do Advogado, a minha palavra final é de congratulação. Eu quero cumprimentar cada advogada, cada advogado desse estado, os estudantes de direito que estão se preparando para assumir a advocacia futura, não é? Então, eu quero me congratular com todos, parabenizar a cada advogado, estimulá-los a seguir sendo sementes. Nós somos sementes de uma nova floração e nós podemos, no exercício da advocacia, transformar realidades injustas em realidades mais justas, mais igualitárias, mais fraternas e mais solidárias. Viva a advocacia, parabéns a todos os advogados, viva a cidadania, viva o Estado democrático de direito. Parabéns, então, para a deputada doutora Damaris Moura, advogada, que falou com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp, parabenizando também pelos seus trabalhos parlamentares aqui no Palácio 9 de Julho. Muito obrigada, uma gratidão à Rede Alesp mais uma vez e um abraço a todos. Perfeito, essa deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, conversou com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Lembrando, se você aí de casa perdeu o ato solene,
Não tem problema, é só você correr lá na nossa plataforma do YouTube, tudo registrado por lá, o nosso pessoal do Twitter, da web, levando para você tudo de melhor aqui na Rede Alesp. E a gente segue falando sobre a cidade de São Paulo, que lançou uma campanha humanitária de arrecadação de cestas básicas e medicamentos para as vítimas atingidas pelas graves explosões ocorridas no último dia 4 em Beirute, lá no Líbano. A iniciativa é organizada em coordenação com as principais lideranças associativas e religiosas da comunidade libanesa presentes aqui na cidade de São Paulo, pelo Consulado-Geral do Líbano em São Paulo e também pela Cruz Vermelha. A consolidação das doações ocorrerá na Cruz Vermelha aqui de São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, 699, no bairro de Indianópolis. E a Melissa Araújo voltou aqui à nossa bancada, né? Bancada feminina total, né? Saiu a Melissa, entrou a deputada, voltou a Melissa. Muito importante a entrevista que você fez agora com a deputada, abordando assuntos muito relevantes. Como você comentou com ela sobre a CPI da violência sexual, é importante a gente frisar sempre o respeito que todos os deputados estão abordando este assunto, né? O cuidado que eles tiveram em se preocupar, se eventualmente as vítimas quiserem falar à CPI, elas vão poder falar anonimamente, que isso é um obstáculo que já de cara não houve nenhuma objeção com relação a isso, e é algo muito importante para que a gente possa dar sequência nos trabalhos de uma maneira que, de fato, a gente chegue a resoluções melhores, por exemplo, nas festas, nos trotes e etc. Perfeito. E o Jornal da Rede Alesp, então, conversa agora com Caio Augusto Silva dos Santos, advogado presidente da OAB de São Paulo. Ele vai nos falar também sobre o impacto da pandemia para os advogados, mas também porque hoje é 11 de agosto, Melissa. Exatamente. Doutor Caio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Um feliz Dia do Advogado para o senhor. Muito obrigado. A Advocacia do Estado de São Paulo agradece a oportunidade de estarmos junto à Alesp. Doutor, como que surgiu o Dia do Advogado e quais as tradições dessa data e como a pandemia vai impactar nessas tradições? Na verdade, o 11 de agosto, ele é o dia em que foram instituídos os cursos jurídicos no país, de maneira que, a partir do surgimento do curso de Direito no nosso Brasil, um deles junto à Faculdade do Largo de São Francisco, a partir de então passou-se a comemorar também o Dia da Advocacia, fazendo esta referência à instituição dos cursos de Direito no nosso país. Certo. Doutor Caio, o senhor participou agora há pouco também do ato solene, juntamente com a deputada doutora Damares Moura, em comemoração ao dia 11 de agosto, mas também para falar sobre a advocacia no modo geral. Qual que é a sua análise hoje sobre a advocacia, sobre essa questão que a deputada acabou de falar para a gente, né, dos direitos e deveres? Não há dúvida que vivemos notadamente um momento de dificuldade em todo o mundo, em razão das mudanças impostas pela pandemia do coronavírus. Mas, mais do que nunca, é preciso sempre reiterar a importância da advocacia para a sobrevivência do próprio Estado democrático de direito. Hoje nós tivemos um ato junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, além da comemoração do Dia da Advocacia em respeito aos advogados que prestam um serviço importantíssimo para o Estado brasileiro, para o cidadão, também deu-se origem, à sequência dos trabalhos da Frente Parlamentar da Advocacia, que é um espaço que será coordenado pela deputada Damares e cujo objetivo é estar atento às questões de cidadania. É sempre importante destacar que a atividade da advocacia não é uma atividade corporativa ou que se encerra em si mesma. O papel da advocacia é servir o cidadão, é permitir com que o cidadão possa defender os seus direitos de cidadania
Daí porque nesta data simbólica e importante em que se comemora o Dia da Advocacia, também foi uma data que se deu o lançamento desta frente parlamentar da advocacia no âmbito da Assembleia. Atos que nos permitem destacar que, não obstante as mudanças pelas quais estejamos passando, com uma virada e antecipação tecnológica, da necessidade de adaptação para o uso das ferramentas tecnológicas a nos permitir dar sequência na atividade, nós temos que reiterar em mais uma ocasião que a advocacia é indispensável para que o cidadão seja respeitado. Doutor Caio, qual que foi o impacto da pandemia para os advogados? Os fóruns, eles permaneceram abertos? Foi necessário interromper as atividades dos escritórios? Como é que funcionou? A advocacia também foi impactada como as demais atividades, né? Nós tivemos um momento inicial que demandou toda uma adaptação, onde as atividades foram praticamente suspensas, mantidas apenas questões de absoluta urgência e emergência, até que se pudesse o Poder Judiciário criar o ferramental a permitir a retomada das atividades no Judiciário. Depois desse momento inicial, onde teve a suspensão dos prazos, tanto nos processos eletrônicos quanto físicos, nós tivemos uma retomada das atividades dos processos eletrônicos, com a contagem de prazos e, portanto, a sequência dos atos processuais, e a partir do surgimento da legislação estadual do Plano São Paulo, nós estamos observando que os tribunais começam a retomar as atividades presenciais, que são indispensáveis. Nós temos, em nome da advocacia e da sociedade, temos reivindicado a necessidade da retomada das atividades presenciais, respeitando-se, evidentemente, todas as regras de proteção à saúde de todos, porque é fato que mais da metade da população não tem sequer acesso à internet, e a parte que tem acesso à internet ainda não dispõe de um sinal de qualidade. E se nós utilizarmos apenas o ferramental dos atos telepresenciais, das ferramentas eletrônicas, como única porta de acesso ao Poder Judiciário, nós vamos estar negando o acesso ao Poder Judiciário à maioria da população. O Poder Judiciário tem se demonstrado muito sensível a essa questão, por isso é que no âmbito do Estado de São Paulo, onde temos 6 tribunais do Poder Judiciário em atuação, temos feito interlocução para esta retomada gradual das atividades. E, doutor Caio, a gente estava falando justamente sobre esse ato solene, essa comemoração, e sobre o lançamento, né, da Frente Parlamentar. Para quem está ouvindo, vendo a gente, como a OAB São Paulo, então, tem cuidado dessa questão de cidadania, direitos e deveres aqui no estado de São Paulo para a sua população? Para que se tenha uma ideia, nós fizemos um lançamento recente de um movimento chamado Democracia Sempre, onde, através da linguagem moderna da comunicação, pretendemos difundir 2 mensagens importantes no âmbito social para a proteção do cidadão. As mensagens são #DemocraciaSempre e #AutoritarismoNão. Não há dúvida de que vivemos um momento de muito embate ideológico, onde grupos acabam se degladiando como se torcidas fossem, e é sempre importante o resgate da necessidade de respeito ao nosso ordenamento constitucional, de respeito às regras previstas na nossa Constituição. Não há dúvida de que temos toda a liberdade para a manifestação do nosso pensamento, liberdade para professar nossas ideologias, mas é preciso que, ao lado deste direito, venha o nosso dever de respeitar a opinião dos demais grupos aos quais não nos sentimos representados. É preciso destacar que uma sociedade só é verdadeiramente forte a partir do momento que ela compreende que cada grupo heterogêneo que a compõe pode dar uma contribuição e deve ser respeitado.
Por isso é que este movimento, apresentado à sociedade civil pela OAB São Paulo, pela CAASP, por todo o sistema Ordem, pretende resgatar esta necessidade de respeito às instituições. É preciso compreender que somente com um legislativo forte, um executivo forte, um judiciário forte, nós vamos ter o cidadão bem servido e adequadamente respeitado. As pessoas erram e merecem a punição na medida do erro que venham a cometer, mas as instituições precisam ser respeitadas. Embora tenhamos o direito à liberdade de expressão, esta liberdade não nos franqueia a possibilidade da incitação à violência, da propagação do ódio e de pregar o absoluto desrespeito às instituições. Esse é um dos exemplos das atividades da nossa instituição, do sistema OAB, voltado para a defesa dos direitos de cidadania. Doutor, voltando um pouquinho à questão da pandemia, do impacto dela para os advogados, a gente sabe que os advogados com escritórios próprios não possuem uma renda fixa, né? E estes sofreram um impacto maior com a pandemia, inclusive porque não puderam, por exemplo, ter nenhum acesso a nenhum auxílio, né? A OAB tem observado esses casos? Qual que é a expectativa para normalizar para esses advogados? De fato, como dissemos, a advocacia também foi muito impactada pelas necessidades impostas aí pelo combate à pandemia do coronavírus. Nós tivemos, sem dúvida alguma, com a retenção das atividades do Poder Judiciário, uma dificuldade econômica para os advogados que, evidentemente, tiram do exercício da advocacia o seu sustento e o sustento das suas famílias. Para que se tenha uma ideia, no âmbito da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, nós criamos alguns benefícios para dar suporte à advocacia que passou e ainda está a passar por dificuldades, permitindo, portanto, o acesso a algumas linhas de financiamento através de convênios que fizemos com instituições financeiras, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, e também apresentando benefícios diretos à advocacia que está em situação de carência, como acesso a benefício que lhe permita assegurar a compra de cesta básica, e muitos outros benefícios que existem no âmbito da nossa instituição em favor da advocacia. Em paralelo a isso, é evidente que em todas as interlocuções que realizamos com os tribunais do Poder Judiciário em atuação no Estado de São Paulo, destacamos a necessidade de impulsionamento das expedições dos mandados de levantamento, dos RPVs, dos precatórios, de tudo aquilo que não só fomenta a economia de maneira geral, mas também que permite a que o advogado possa levar adiante o sustento das suas famílias. Cito como exemplo a sensibilidade que foi tida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que está presidido pelo desembargador Mairan Maia, e também a sensibilidade da corregedora Marisa Santos, que fizeram um adiantamento possível pelas regras legais de valores de precatórios que já estavam disponíveis para o pagamento das dívidas que já foram reconhecidas no âmbito da Justiça Federal. Isso implicou em uma injeção na economia do âmbito da jurisdição do Tribunal Regional da Terceira Região de mais de 6 bilhões de reais, valores esses que foram voltados para a economia, notadamente do Estado de São Paulo, e também para muitas famílias, dentre as quais os advogados que atuam nos processos, que têm muitos integrantes nos chamados grupos de riscos e que, portanto, precisam ter atenção econômica. De fato, muitas medidas ainda precisam ser adotadas para que haja uma retomada efetiva, mas devemos todos respeitar as regras médico-sanitárias para a proteção da saúde de todos e esperamos que num breve espaço de tempo possamos retomar a normalidade das coisas.
E, doutor Caio, a gente está falando que em breve momento as coisas voltem à sua normalidade, mas num pós-pandemia, que a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, a advocacia ela vai mudar o seu modo de atuação ou a advocacia será vista de um outro modo? Penso que todos nós estamos a passar por uma mudança de página, com um adiantamento do uso das ferramentas tecnológicas. E isso também impactará o exercício da advocacia. Mas nós estamos a defender, como sempre fizemos, a insubstituição da figura da pessoa humana. No âmbito das atividades de distribuição da justiça, nós não podemos pensar em nenhuma oportunidade na substituição de juízes, promotores, serventuários e todos aqueles que se ativam no âmbito da justiça, como é o caso do advogado, que é o representante do cidadão. Nós não podemos permitir a substituição por equipamentos, sob pena de nós cometermos inúmeros erros. Mas é imperativo que todos nós tenhamos em mente que o uso da tecnologia pode ser um instrumento, ser utilizado de maneira adequada e inclusiva como um vetor de eficiência, a permitir com que os advogados possam acessar os tribunais sem a necessidade de deslocamentos. Mas eu insisto que diante desta falibilidade da nossa sociedade, onde mais de metade da população nem sequer acesso à internet tem, é preciso que as ferramentas tecnológicas sejam utilizadas como mais uma alternativa de acesso ao Poder Judiciário, mas não como a única porta de acesso a ele. Por isso, haverá sim uma mudança de comportamento. A nossa instituição, o sistema OAB, a OAB São Paulo, a CAASP, as subseções, têm procurado dar toda a estrutura à advocacia, seja através das casas dos advogados e da cidadania, com o suporte de equipamentos e mesmo também com a realização de cursos de tecnologia, para que todos nós possamos ter a adequada qualificação para também operarmos essas novas tecnologias, nos permitindo, portanto, melhor servir ao cidadão. Doutor Caio, a gente está chegando ao final do nosso papo. Eu queria perguntar, para finalizar com o senhor, como que se o senhor avalia que a advocacia vai ter áreas de perda e também de ganhos? E se os advogados observaram também perdas de clientes ao longo desse processo da pandemia? É natural que nós tenhamos tido aí uma diminuição das atividades por conta das imposições de isolamento social que implicaram, sem dúvida alguma, na diminuição das atividades econômicas. E, por consequência disso, isso também impactou a advocacia. Não há dúvida que algumas áreas acabam perdendo espaço, mas, sem dúvida alguma, existem novos campos de trabalho de suporte aos cidadãos que vão enfrentar inúmeras dificuldades. Cito, por exemplo, as grandes discussões que surgem já desde logo a respeito das questões de ordem trabalhistas, das questões de ordem empresarial, daquelas que envolvem o uso da tecnologia, de acesso a dados, de equipamentos, tudo isso pertinente também envolvendo regras do âmbito da defesa do consumidor, do direito ambiental. São novas frentes de trabalho que surgem de uma maneira ainda mais intensificada em razão dos problemas apresentados pela pandemia do coronavírus. Por isso, não obstante algumas frentes se fechem, outras acabam surgindo a permitir com que a advocacia possa continuar a servir o cidadão. Doutor Caio, gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade em falar conosco nesse Dia do Advogado. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Senhor. Muito obrigada por participar aqui do Jornal da Rede Alesp. Nós é que agradecemos a oportunidade de participar do Jornal da Rede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos dando a oportunidade de felicitar a toda a advocacia do Estado de São Paulo pelo Dia da Advocacia. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Caio. Melissa, personagens importantes da sociedade do estado de São Paulo falando com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse é o nosso intuito, levar você a melhor informação. E o presidente... Perdão, desculpe. Imagina. A gente destaca aqui o impacto para todas as áreas. O doutor Caio acabou de falar que o direito também foi impactado. Muitos advogados sustentam a sua família com seu escritório e eles não puderam trabalhar durante todo esse período. E tem quem tenha reservas, mas muitos não têm. Então, a OAB precisou entrar com linhas de crédito para ajudar esses profissionais a manter aí o básico, né? Talvez as pessoas não soubessem dessa situação e o presidente Caio contou para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi internado no final de semana no hospital em Brasília com pneumonite alérgica. Essa pneumonite é um tipo de inflamação pulmonar causada geralmente por inalação de poeira. Segundo nota do Supremo, o ministro testou negativo para a Covid-19, abre aspas. Embora internado, o ministro passa bem e, a princípio, não ficará de licença médica e continuará despachando, fecha aspas, disse o comunicado. Essa é a segunda vez em menos de um mês que o presidente do STF é internado. Em 19 de julho, Dias Toffoli ficou em observação no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer um corte leve na cabeça ao cair na casa dele. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nesta terça-feira, 11 de agosto de 2020, a gente conversa com Cláudio Silva, coordenador do SOS Racismo aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele vai nos falar sobre casos de racismo. Boa tarde, Cláudio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os espectadores. É uma satisfação estar aqui. Cláudio, qual que é o comportamento que pode ser considerado racista ou discriminatório? Qualquer comportamento que tiver como sentido impedir a pessoa de acessar qualquer serviço, de acessar emprego, de acessar ambientes de convivência social conjunta, coletiva, em razão da raça ou da condição de raça dessa pessoa, pode ser considerado racista ou discriminatório. Além disso, tem outras formas de discriminar, né? Existem discriminações por conta, em razão da origem da pessoa, né? Da origem de país, da origem de estado, que a gente chama de xenofobia. Tem também comportamentos discriminatórios em razão de religião, né? Tem gente que discrimina as pessoas em razão de sua religião. Isso também é discriminação, isso também pode ser considerado racismo, de acordo com a forma como isso ocorrer. Cláudio, primeiro eu gostaria que você nos falasse como funciona o SOS Racismo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente sabe que estamos num momento atípico de pandemia, mas como é feito esse trabalho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? O SOS Racismo, ele funciona aqui como uma ouvidoria de racismo, né? Qualquer caso de discriminação racial, racismo, injúria racial, a gente acolhe aqui na Assembleia Legislativa. Dependendo da condição social da pessoa ou da organização que nos procurar, a gente encaminha para a Defensoria Pública, que tem um núcleo especializado em crimes raciais dentro da sua estrutura, e nós também orientamos as vítimas sobre quais caminhos ela deve seguir para poder resolver e também construir um conteúdo probatório que possa dar embasamento para essa denúncia que essa pessoa apresentar. E o SOS atende na Assembleia Legislativa não só pela via presencial, né, que agora, infelizmente, a gente não está podendo fazer esse atendimento por conta da pandemia e de todas as restrições que as autoridades sanitárias têm nos colocado, mas a gente também atende pelo telefone, que é esse 0800 773 3886, e também pelo e-mail do SOS Racismo, que é sosracismo@al.sp.gov.br.
Aí no e-mail a gente localiza o telefone da pessoa, faz contato e a partir daí iniciamos um atendimento remoto para poder conseguir orientar essa pessoa e também fazer com que essa vítima dê consequência a essa discriminação sofrida. Cláudio, o que é ser negro no Brasil? Ser negro no Brasil é um grande desafio, né? O Brasil é um país que foi construído a partir de relações raciais desiguais, né? Foi construído a partir da mão de obra negra, especialmente a mão de obra escrava. Não é muito repetir que as bolsas de escravos no Brasil contribuíam com impostos e tributos para aquela sociedade daquele período colonial escravocrata. Então, desde o seu início, o Brasil tem abusado da mão de obra negra, especialmente no período escravocrata, no período da escravidão. No pós-escravidão, a gente vivencia uma situação bastante difícil. Por quê? Porque a escravidão foi abolida de forma desigual. Não houve qualquer reparação àqueles e aquelas que até então tinham sido submetidos àquela condição de escravidão, e as pessoas foram simplesmente jogadas às ruas, e o que restou para essas pessoas são os guetos, as favelas, as situações de desigualdade que hoje a gente vivencia em todo o país. O povo negro é um povo que resistiu bravamente a todas essas mazelas, e hoje, ainda hoje, muitos anos depois da abolição, que a gente chama de abolição inacabada, a gente ainda vivencia situações de posicionamentos de supremacia branca no nosso país. Então, é um desafio tremendo ser negro no Brasil. Cláudio, até por essa questão que você levantou para a gente, nas últimas semanas muitos vídeos com relação a ataques racistas têm eclodido aí nas redes sociais, no WhatsApp. A que você acredita isso? A população está saturada desse tipo de comportamento? As pessoas estão denunciando mais? Um pouco de tudo? Eu acho que é um pouco de tudo. O que eu percebo é que a gente vive... Primeiro, a gente hoje tem à nossa disposição os mecanismos tecnológicos, né, que permitem que a gente se vigie mais, né, se monitore mais. Então, isso é uma questão relevante para que esses vídeos venham à tona. Agora, uma outra questão que a gente tem que evidenciar e deixar explicitado é que também a gente vive uma conjuntura política atual de muito fomento ao ódio, né? E esse fomento ao ódio colabora para que as pessoas externalizem esses sentimentos que estavam, em muitos casos, estavam guardados, porque houve um momento nesse país, um período, que ser racista era uma coisa ruim, uma coisa chata, uma coisa feia, né? E com essa coisa da doutrina do ódio, muitas pessoas perderam a vergonha de serem racistas, então elas também estão manifestando mais o seu racismo. Cláudio, até em razão disso que você acabou de falar para a gente, nas últimas décadas, as políticas públicas de combate ao racismo precisaram ser mais duras. Na sua avaliação, temos que avançar mais nesse sentido, ou essas políticas públicas elas estão suprindo essa necessidade? Como é que você avalia essa questão? Na nossa avaliação, as políticas públicas elas ainda são ineficazes e ainda são aquém da necessidade reparatória que o Brasil precisa fazer em relação à população negra. A gente acha que o Brasil conseguiria fazer muito mais que isso. Não é muito dizer também que o racismo no Brasil, em muito, ele é financiado pelo Estado. Então, isso faz com que a gente conclua que a gente vivencia uma situação de racismo estrutural. Esse racismo estrutural colabora para que várias áreas governamentais e não governamentais, privadas, terceiro setor, etc., etc. e tal, também sejam racistas
e não combatam esse racismo, não enfrentem esse racismo. Então, a gente avalia que para a gente começar a enfrentar o racismo como ele precisa ser enfrentado, a gente precisa olhar para dentro da gente. Talvez, como diz um poeta que eu conheço chamado Gog, talvez está faltando para a gente o exercício de olhar para dentro. A saída talvez esteja para dentro da gente, para dentro das nossas instituições, para dentro das nossas estruturas. Então, combater o racismo institucional, enfrentar o racismo estrutural, talvez seja a forma mais eficaz nesse momento da gente efetivamente enfrentar o racismo. E, Cláudio, quando você fala em combate, né, me vem à tona muitas expressões que desde sempre se escuta com relação a termos de origem racista. Se a gente precisa falar sobre racismo e discutir, como nós estamos falando agora aqui, é preciso uma educação com relação a isso? É preciso que lá, desde a escola, não só os pais em casa, mas também na escola, se discuta sobre racismo? É importante. É importante a gente pensar o racismo já na primeira infância, né? Tem uma professora chamada Eliane Cavalheiro, que ela fez uma pesquisa de campo na construção da sua dissertação de mestrado. Nessa pesquisa de campo, ela verificou, junto a uma creche na região central da cidade de São Paulo, ela mapeou alguns comportamentos das educadoras e dos profissionais que atuavam ali naquele ambiente. Era uma creche pública, direta da prefeitura da cidade de São Paulo, e ela percebeu que a maioria das crianças negras, elas eram apelidadas de alguma forma, recebiam algum tipo de apelido, em geral, em tom pejorativo. A mesma coisa, na hora do choro, do colo, as crianças negras recebiam uma atenção no colo das educadoras que correspondia a mais ou menos, ou um pouco menos, que a metade do tempo que as crianças brancas, na igual situação, receberiam. Então, a gente percebe que mesmo nesse período da primeira infância, que é um período que a criança observa, está muito observadora, que ela começa a trabalhar essa questão da hierarquização das relações, a gente percebe que a discriminação já atinge aquela criança naquele período, naquele ambiente. Isso faz com que, logo em seguida, no segundo período da primeira infância, que é aquela idade que a criança já começa a andar e começa a estabelecer e priorizar suas relações com as outras crianças, elas acabam entendendo que ser negro não é uma coisa boa, que ser negro não é uma coisa legal. Isso afeta essa autoestima dessas crianças e faz com que elas escolham seus heróis, suas referências, no sentido contrário à da sua raça e da sua construção identitária. Então, desde o primeiro momento, da primeira infância, é importante, sim, investir numa educação contra o racismo, numa educação que desconstrua o racismo, para que essas crianças não tenham suas identidades ou suas construções identitárias afetadas. Cláudia, para a gente concluir a nossa conversa, quais as medidas uma vítima de racismo deve adotar quando for vítima e todo ataque racista ele deve ser judicializado? Você falou que aqui o SOS Racismo é uma porta, mas como é que deve se comportar aí a vítima de racismo? Toda vítima de racismo, ela pode e deve denunciar e judicializar o caso. Por que isso é importante? Independente do caso, mesmo os casos que tenham pouco conteúdo probatório, baixo conteúdo probatório, é importante judicializar, porque a gente não entra naquela questão da subnotificação. E o governo trabalha com esses dados de notificação para poder trabalhar, os entes governamentais, para poder trabalhar os enfrentamentos, eles trabalham com esses dados de notificação. Quando há uma subnotificação, quando o caso não chega aos conhecimentos das autoridades competentes, a gente não consegue mensurar o quanto isso está ocorrendo. Então, é importante, sim, denunciar, procurar a delegacia de polícia. É importante saber que o crime de racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, se a pessoa foi vitimizada ou vitimada
pelo racismo há 10, 15, 20 anos atrás, ainda hoje ela pode denunciar, ela pode buscar levantar essas provas e denunciar, e ela deve sim judicializar, porque só a justiça sendo demandada é que a justiça vai ter a compreensão de que esses casos também estão acontecendo e que eles não são casos que acontecem de vez em quando, eles acontecem todos os dias. Todos os dias eu recebo relatos de racismo, por exemplo, de haitianos que entram no metrô, senta na poltrona, outra pessoa levanta. Eu já vivenciei isso muito, porque eu sou usuário de transporte público. Já cheguei em ponto de ônibus e ter pessoas que seguram a bolsa no momento que eu chego. Então, andando na rua, quando uma pessoa vê que vai cruzar com um negro, atravessa a rua para não cruzar com um negro. Isso tudo é racismo, isso tudo é comportamento racista e a gente precisa, sim, combater. E muitas vezes esse comportamento está em elogios. A gente chama esse do racismo sutil, né? Que a pessoa, por exemplo, fala: nossa, o seu cabelo é crespo, mas ele é bonito. O seu cabelo é ruim, mas ele é bonito. Isso não é elogio, isso é discriminação. Então, tem muitos comportamentos sutis que também precisam ser combatidos e enfrentados, e a gente precisa educar a nossa sociedade para ela ser mais justa, mais igual e mais decente conosco. Então, para que essa sociedade seja mais justa, mais igual e mais decente, a gente precisa tomar todas as medidas cabíveis, desde uma chamada de atenção numa pessoa que é um amigo, um parceiro, um parente, até a denúncia efetiva nos órgãos competentes, na polícia, na Secretaria de Justiça e no Tribunal de Justiça. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu só queria pedir para você falar de novo o telefone para que a gente possa encerrar. Gente, em qualquer caso de racismo, denuncie no 0800 773 3886 ou no e-mail sosracismo@al.sp.gov.br. Perfeito, Cláudio. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente continua por aqui falando que as deputadas Márcia Lia e professora Bebel, ambas do PT, propuseram um projeto de lei 487 de 2020 que determina o retorno às aulas nas escolas e universidades públicas e particulares apenas quando houver uma redução drástica dos casos da Covid-19 e os indicativos do Estado de São Paulo estiverem nos mesmos patamares estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. A proposta quer assegurar a segurança e a saúde dos estudantes, dos professores e servidores paulistas. Abre aspas, é uma grande responsabilidade do governo permitir a volta às aulas no momento em que todo o estado de São Paulo enfrenta o pico de transmissão com curva ascendente de contágio e morte por coronavírus, fecha aspas, disse a deputada Márcia Lia. A parlamentar lembra ainda que antes da pandemia a rede pública de ensino já enfrentava problemas de estrutura e questiona sua capacidade de seguir as próprias regras de contenção do coronavírus. Abre aspas, a rede estadual sofre há décadas com a falta de material de limpeza, a merenda nem sempre é de qualidade, as salas de aula não têm ventilador, reforçou a parlamentar. Jornal da Rede Alesp. Melissa Araújo, qual foi o destaque desse nosso segundo bloco do Jornal da Rede Alesp? A Prefeitura de São Paulo começou nesta semana as obras de implantação das ciclofaixas da Avenida Rebouças, na Zona Oeste, jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul, e Valdemar Tits, na Zona Leste. Segundo a Prefeitura, no total são mais quase 11 quilômetros de novas estruturas cicloviárias na capital paulista. E o Jornal da Rede Alesp faz um rápido intervalo nesse momento, não é, Melissa? Exatamente, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.